Olá, tudo bem com você? É um prazer tê-lo de novo nesse nosso projeto, que é o W News. Hoje vamos falar de um assunto que não é tão novo, reforma tributária, porém com uma pegada diferente, na visão do empreendedor, do empresário. E aqui comigo, eu tenho o prazer de receber Victor Cocciello, que é CEO da WTT Sistemas. Bom dia. Bom dia, Jacó. Muito obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo. E, gente, a reforma tributária hoje, como a gente conhece, né, ela está na crista da onda, vamos dizer assim. Né? É uns assuntos comentados e tal, muita coisa ainda a ser desenrolada, né, porque é uma proposta que ainda não está totalmente aprovada pelo Senado. Né? Então, em linhas gerais, né, a reforma tributária ela veio para substituir os impostos federais, municipais e estaduais, né? Criando, por sua vez, o famoso IVA dual, que é composto pelo CBS, que vai substituir o PIS e COFINS, além do IBS, que terá suas alíquotas estaduais e municipais vindo a ser retirado o ICMS e o ISS. Além disso, a gente tem nessa saladinha de siglas, né, o imposto seletivo, que vai substituir o IPI, que é o famoso imposto do pecado. Né? Como eu comentei, é algo que não é novo. Isso vem sendo debatido desde a década de 90, pelo governo, pelo Senado, pelo Congresso, porém, sem muitos avanços expressivos. Tentou-se retomar em 2003 também, né? Mas neste ano o foco era o Simples Nacional. Depois, em 2016, um novo esforço para discutir o assunto, porém sem nenhum avanço significativo. Em 2020, tivemos duas PECs, né? A PEC 45 e a PEC 110 de 2019, culminando em 2023 com a aprovação da PEC 45/23, que é o que está agora em debate pelo Senado Federal. Diante disso, na sua visão, Victor, qual é o sentimento que você tem hoje diante desse, como é que a gente pode falar isso? Diante dessa reforma, diante desse processo, como é que você vislumbra isso? Então, Jacó, a reforma tributária é algo que precisa acontecer. A gente não pode continuar com os impostos. Da forma que ela está sendo exposta, o sentimento é de preocupação, o sentimento é de angústia e o sentimento é de impotência. Nós somos impotentes. Eu não consigo fazer nada aqui para mudar a reforma tributária. A gente tenta cobrar dos parlamentares, a gente tenta fazer de tudo, mas a gente não consegue mudar. Então, os parlamentares, por causa de uma bancada maior, eles deram benefícios para algumas áreas, por causa de emendas, eles deixaram passar determinadas situações. Então, por exemplo, na maioria, por interesse próprio, está sendo votada uma reforma tributária nova aí que tende a modificar bastante o que a gente conhece da tributação brasileira. E como é que tu vê assim... Eu sei que você participa de várias entidades de classe e tal. Qual é o sentimento desses empresários? Porque assim, a gente está olhando esse teu sentimento que é em cima da tecnologia da informação, porém a reforma ela vai abranger todos os setores da economia. Né? Então, o que tu está sentindo do pessoal das entidades? Qual é o sentimento deles? Eles compartilham com esse mesmo sentimento? Como é que está isso? Sim, tanto na questão das entidades quanto na questão dos clientes, que a gente tem conversado bastante, é preocupante, né? A gente vai ter alguns resultados diferentes da mesma reforma tributária. Quando a empresa é indústria, ela meio que vai beneficiar a indústria. Quando é comércio, espera aí, tem que olhar bem quando é comércio, porque pode tanto prejudicar quanto pode melhorar. Prestador de serviço. Até agora eu não vi nenhum prestador de serviço que vai melhorar, 100% que vai prejudicar. Por que vai prejudicar? Porque a alíquota vai aumentar bastante, né? Eu vou dar um exemplo da empresa de sistemas sediada em Joinville.
Hoje, os impostos que estão no IVA são 5,65, 3,65 de PIS e COFINS, mais 2% referente a ISS. Como que vai ficar? Estamos falando numa alíquota de, no mínimo, 27%. É a expectativa, a alíquota média de 27,5%, porém, já existe alguns economistas falando, né, que pode chegar até 33%, né? Expectativas, a gente não sabe ainda, né, por causa dessa questão até dessas bancadas, como o Victor comentou, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, né? E quanto mais benefício eu dou para um lado, eu tenho que retirar de outro para poder equilibrar. A quantidade que eles têm que arrecadar é uma quantidade X, né? O que eles estão fazendo é, cada vez que se dá um benefício, para que consiga a mesma quantidade de dinheiro, vai ter que prejudicar outras áreas, né? Então isso acaba sendo complicado. A gente tem, Vitor, por que a área X tem que ter um benefício? Por que a área Y tem que ter um benefício? A tecnologia da informação, por exemplo, é uma área que, no meu entendimento, é fundamental para todas as empresas. Concorda comigo? Sim, porque... Até para a sociedade, para a gente poder evoluir, não tem como evoluir sem a tecnologia, né? Inteligência artificial é tecnologia, controles precisos vêm da tecnologia, então tudo Sim. isso a gente precisa da tecnologia. E, por exemplo, uma empresa não tem mais de 20%, a cada R$100 não sobra 20% líquido para o bolso do empreendedor. Seria uma boa margem. Seria uma boa margem, mas assim, esse dinheiro vai vir da onde? Vai ter que aumentar o valor dos serviços prestados. Então, e vai aumentar numa cadeia como um todo, né? Não só o prestador de serviço, porque eu contrato serviços, então eu vou ter serviços que eu contrato que vão estar majorados. Esse serviço que eu contrato ainda tem a questão do crédito, que hoje não existe crédito nenhum, daí eu vou poder utilizar esse crédito. Quando passar para frente, eu não vou conseguir passar com o mesmo valor, eu vou ter que colocar o valor. Nunca antes, na história desse país, foi tão necessário ter os controles de custos, os controles de rendimento, as margens de contribuição bem calculadas para o empresário. Ou seja, olhar para dentro da minha empresa e saber aonde está indo cada centavo. Cada centavo, como que eu posso fazer, como que eu não posso fazer. A partir do momento que começar a reforma tributária, a gente vai ter duas situações. A gente vai ter o empresário que vai ser consciente, que vai ver que a margem não vai dar, não tem como sustentar e vai repassar esse custo para os seus clientes, né? E tem o empresário que não vai fazer esse cálculo. E isso vai prejudicar os dois empresários. Por quê? Porque o outro empresário, quando vai contratar o serviço, ele prefere, ou o consumidor final, ele vai preferir aquele que é mais barato, e a gente está falando de uma diferença percentual bastante grande. Sim, e tem um impacto muito significativo no preço final. Isso mesmo. E daí, o mais barato, ele está vendendo com prejuízo, ele está pagando para vender, logo, ele vai vender mais e cada vez que ele vende mais, ele se enterra mais. E ele está tirando de quem? De quem fez o cálculo correto que não está conseguindo vender por causa dele. Que daí não vai ter venda. Entendeu? O quão difícil, o quão é complicado, tudo tá interligado. Cada situação que vai ser feita está interligada com outra situação e pode prejudicar a cadeia como um todo. Ou seja, o próprio setor pode estar se boicotando. Pode estar se boicotando. A gente vê algumas empresas que vêm para o mercado e não sabem fazer custo. Né? Se aventuram. Coloca o preço que o concorrente está, mas para eu vender, eu vou vender um pouquinho mais barato e esse pouquinho mais barato acaba dando prejuízo para ele, não sabendo fazer conta, né? E agora, com a questão do novo imposto, com certeza, a questão primordial vai ter que ser levantar custo, tem que ser levantar as margens certinho para poder ver o que pode fazer, o que a empresa pode absorver, se pode absorver, o que a empresa vai repassar para o cliente desse aumento tributário. Com certeza. E sobre essa carga tributária que está sendo desenhada,
tu acha que fica em 27,5%, 28%, ou pode chegar até os extremos de 33%? O que tu imagina disso? Desde o começo eu tenho uma aposta. Façam suas apostas. Desde o começo eu tenho uma aposta bem tranquila quanto a isso, né? Que pela situação atual não deve ficar abaixo de 30%. Por que 30%? Porque a gente está vendo a sociedade como um todo indo pelo caminho errado, né? Os nossos governantes... Vou dar um exemplo para ti. Na empresa, a hora que começa a faltar o dinheiro, o que a gente faz? Na tua casa. Cara, eu vou cortar custo. Eu vou cortar despesa fixa, eu vou tentar adequar o meu orçamento para a minha realidade. É isso normal, mesmo. Isso é padrão. Um bom gestor faz isso. Ele vai adequar a situação, a realidade dele, né? E daí o que acontece com o governo? Em vez de cortar custos, o governo está inchando. E não pode. A gente está com arrecadações recordes. Era para a gente estar muito bem economicamente falando. Uhum. Mas a gente não está, porque não está sendo gasto o dinheiro da maneira, não está sendo economizado, não está sendo revisto onde que pode cortar, o que pode cortar, o que pode deixar para frente, né? Então isso... O que é mais emergente, o que é superficial, o que é a longo prazo, o que é a curto prazo. E as contas do governo, para a gente poder entender, elas têm que ser equilibradas, né? Sim. A gente não pode gastar mais do que a gente ganha, então ninguém pode fazer isso. E o governo fazendo isso, ele arrasa com o nosso futuro, na verdade, ele está prejudicando o nosso futuro. E queira ou não queira, né, essa carga tributária impacta diretamente sobre, como você falou, né, sobre uma precificação, sobre a questão da margem de lucro da empresa. Eu vou ter que meio que fazer algum malabarismo ali para poder, não sei se repassar tudo. Como tu falou, acho que o grande ponto dessa mudança agora, dessa virada de chave que a gente vai ter entre 2026 e 2033, que é quando efetivamente entra full time essa nossa reforma, é essa questão de custo. Ter essa apuração, saber onde eu posso investir, onde eu tenho que colocar o dinheiro de uma forma mais emergencial. Talvez isso, nesse período de transição, acabe reduzindo até a questão de investimentos. Sim. Eu vejo dessa forma, não sei se tu compartilha comigo sobre isso. O período de transição ele já vai começar com um acréscimo em relação ao que a gente paga atualmente, né? Ele já começa com um acréscimo, ele vai acrescentando aos poucos até chegar na alíquota final. Então, assim, a gente precisa, primeiro, de uma situação final, que o Congresso vote tudo que tem que ser votado, que a gente tenha todas as situações possíveis esclarecidas. A gente tem muita situação que não está esclarecida. E de preferência sem jabuti. Sem jabuti. Isso eu já não acredito mais que não venha. Depende as emendas parlamentares lá, tem uns jabuti no meio. A gente precisa primeiro que seja votado, que a gente possa esclarecer se vai ser 2026, se vai ser 2027. Eu já vi gente falando, o Congresso não consegue votar nesses 2 meses a reforma tributária, vai precisar votar no ano que vem. Opa, e ano que vem, daí é para o outro ano, 2027, como que funciona isso? Tem tudo isso para a gente poder ver. Fora isso, se, vamos supor na situação, ok, é votado isso, tudo no final de ano, e ano que vem vai ter todo um período de transição, de adaptação. Em 2026 a gente começa com uma sistemática nova. Você já parou para pensar que todas as empresas do Brasil, todas, vão ter que mudar o sistema de emissão de notas? Sim. Todas elas. Não é só a minha empresa ou a outra, só porque é serviço, indústria. Não, tudo. Todas vão ter que mudar porque tem novas tags, novas informações para serem enviadas na nota fiscal. E isso em um ano para fazer.
O Brasil inteiro, mudar todo o sistema de notas. Isso do envolve, Brasil. e assim, né? Não é, a gente não está falando só de nota fiscal eletrônica, a gente está falando de RPS, a gente está falando de nota fiscal de serviço eletrônica, Sim. né? A gente está falando de conhecimento de transporte, de bilhete de passagem. Então, todo documento eletrônico, que é hoje o regramento fiscal, vai passar por mudança. E não é só a emissão, porque eu também tenho um impacto na retaguarda, ou seja, nas apurações que são feitas, eu tenho a situação das obrigações acessórias entregues, como o SPED, que também vão ter mudanças, que ainda não foram disponibilizadas, né? Então, assim, é muito importante que essa votação ela realmente aconteça, que ela realmente finalize e que a gente tenha, agora puxando a sardinha para o nosso lado, né, na parte de TI, que a gente tenha esse regramento bem definido e você, nosso parceiro contábil que está nos assistindo, possa entender todo esse processo, porque você também é uma peça-chave desse processo. Que eu não vejo como, assim, como a gente passar esse período de transição sem que a gente tenha um trabalho, eu diria, a 6 mãos. Por quê? Porque é a mão do empresário que está na ponta, Sim. que é ele que vai definir custeio, vai definir margem de lucro, que vai definir como é que ele vai transitar por esse mar, que é a reforma tributária. Eu vou ter a visão e o apoio da contabilidade, que para mim é fundamental, e ela vai ter que reaprender muita coisa. Sim. Pelas novas regras, por causa dos novos impostos, né? E também a parte de TI, né? Seja ela uma empresa terceirizada, seja ela a parte TI interna, dentro da própria empresa, né? Vai passar por mudanças, e são mudanças significativas, tá? Não são mudanças simples, porque eu não vou só olhar a emissão de uma nota fiscal, eu tenho que olhar a entrada de uma nota fiscal, eu tenho que guardar aqueles impostos, as regras tributárias que vão ser utilizadas. E para quem achou que CBNF, agora que a reforma vai cair, existe o CBNF para a CBS e existe a previsão legal do CBNF para o IBS também. Então, maravilhoso, como diria um eterno artista brasileiro, maravilhoso. E fora isso, tem outros cuidados, né? Então, por exemplo, assim, uma empresa do regime normal, ela tem que cuidar de quem ela compra. Porque se ela comprar de uma empresa que é do Simples, a empresa do Simples não passa crédito. Se ela comprar de uma empresa do regime normal, a empresa passa crédito. Então, só para que a gente possa estabelecer, se eu comprar um produto por R$1.000 de uma empresa normal, é igual eu comprar um produto de R$750 de uma empresa do Simples Nacional. Entendeu a diferença como faz? Sim. Então, mas o Simples consegue fazer com 750? Não. Então, assim, ó, esse é o cuidado. Ah, mas eu quero ser simples também. Tranquilo, você pode ser simples. Mas na hora de você vende para quem? Você vende para a empresa, vende para o consumidor final? Se vende para o consumidor final, tá tudo certo, beleza, você vai ter a tributação igual. Mas a partir do momento que você vai vender para outra empresa, para um CNPJ, você já cai, o teu valor já é defasado, já é um valor que a empresa não consegue pagar, entendeu? Porque é a diferença dos 25%, 27%, 30% que vai ser do imposto que não gera crédito. Eu vou pegar esse gancho, eu vou fazer uma provocação para você e para quem está nos assistindo. Diante desse cenário da reforma tributária, o Simples compensa? Então, para quem você vende? Essa é a resposta. E de quem você compra? Vamos lá, eu só compro de empresas do Simples. Beleza. E você vende para quem? Ah, vende só para empresas do Simples. Tá tudo certo, não muda nada, né? Ah,
de quem você compra? Eu compro uma parte do lucro real presumido e tal. E para quem você vende? É para o simples, é para o consumidor final. Tá tudo certo. Continua assim. Para quem você vende? Eu vendo para empresa. Mas é para uma empresa de serviço, é para uma empresa de comércio. Não, independente qual é a empresa. Se a empresa é do regime normal de tributação, ele vai querer o crédito do imposto. E daí o teu produto não fica competitivo. Porque o teu preço não tem o crédito do imposto que vai adiante. E se você parar para pensar, é bem simples a gente pensar que, por exemplo, eu sou uma empresa do Simples, eu comprei de uma empresa do regime normal de tributação. Quando veio para mim, morreu todos os créditos que estavam envolvidos na tributação anterior, correto? Quando eu vou revender para uma empresa do regime normal, eu não posso aproveitar esses créditos. E nem a empresa que está comprando de mim pode aproveitar. Então ela vai ter que tributar isso tudo de novo. Entendeu? Sim. Ele vai ser, o Simples Nacional ele vai ter que ser bem estudado. Hoje já o Simples Nacional não é negócio para algumas empresas, principalmente algumas na área de prestação de serviço. E com a nova tributação, ela vai ter que ser estudado para quem você vende, de quem você compra, porque não adianta você comprar e não ter crédito nenhum e querer vender no regime normal e pagar os 20 e poucos por cento de imposto. E não adianta você ter crédito e não passar crédito para quem precisa de crédito, que é o teu cliente ali na ponta. Então, analisando por esse prisma, eu posso chegar à conclusão que nesse período de transição deve haver uma migração de regime de várias empresas. Sim. E a tendência, eu vejo assim, eu compartilho também dessa tua visão. Eu vejo, na minha opinião, eu vejo que assim, o Simples Nacional ele vai ficar muito vinculado a comércio, a venda para consumidor final. E as empresas que hoje vendem para pessoa jurídica, para indústria, serviço, elas vão ter que obrigatoriamente mudar de regime para poder possibilitar com que o cliente dela possa tomar esses créditos. Mesmo. Essa é a análise que eu faço. Não sei se você que está nos assistindo concorda com isso. Deixa seu comentário para a gente. Nessa situação de poder colocar, tirar o crédito, perder o crédito, colocar crédito, que é uma bagunça na cabeça, vai ter algumas informações bem tristes. Vamos lá. É difícil apurar uma empresa pelo regime normal, principalmente no lucro real. Lucro presumido é um pouco mais fácil, mas não é tão simples assim. Os nossos amigos contadores que sabem bem como que é. Coisinha fácil, tiro de letras. Então, assim, e os empresários não estão educados para ter esse controle. Não estão. Então, imagina, com 1º de janeiro de 2026, algumas empresas saindo do regime do Simples Nacional, sem saber como controlar direito, a contabilidade tendo aquele acúmulo de tarefa de um monte de cliente mudando para o regime normal de tributação. E a gente sabe que final do ano sempre é uma loucura, a questão de Sempre fechamentos, balanços, esse tipo de coisa. Então, eu vejo que ali de setembro para frente, 2025, vai ser um pandemônio. Porque tu vai ter que se reeducar como tu age dentro da empresa, dá valor àquele cupomzinho do combustível, dá valor a emitir nota, tal. Tudo isso tu vai ter que ser muito educado. Não pode ser cupom, tem que ser nota para pegar o crédito, tem que ser... Então, isso vai ter que mudar a mentalidade do brasileiro, vai ter que mudar a mentalidade dos empreendedores, entendeu? Então, esse cuidado tem que ter. Prestador de serviço, é difícil um prestador de serviço fazer só para pessoa física. O prestador de serviço, ele consegue uma quantidade para pessoa jurídica. Agora imagina para o prestador de serviço, que é tão difícil controlar já o financeiro, controlar as coisas junto com a tarefa dele, e agora ter que controlar esses créditos, os débitos e esse imposto todo a mais para pagar. Como que vai ser difícil, entendeu? Então isso tudo é complexo para a gente. E como é que tu vê esse período de transição entre 2026 e 2032? Como é que o Victor vê isso? Por 2 aspectos. Primeiro, como o Victor
que está ali na frente com a tarefa, com o desafio de preparar um sistema para que esteja adequado a atender essa legislação. E como o Victor vê os clientes, e por que não dizer os fornecedores, dentro desse período de transição. Como é que tu enxerga isso? Vamos lá, eu, Victor, como empresário, olhar clientes e fornecedor como eu faturando para o cliente, eu recebendo de fornecedores algumas faturas. Vai ser triste, né? Porque eu tenho que lidar com a tributação de hoje, mas a tributação do futuro. Unir os dois, eu não vou tirar a tributação. Sai esse, pega esse. Ah, não, porque a gente precisa tirar são vários impostos e tal. A empresa tem ou o ICMS, quando vende produto, e o PIS e COFINS, ou a questão do ISS, quando é serviço, mais o PIS e COFINS, correto? Sim. Que vai ser substituído também por dois tributos, o IVA dual, né? O IVA dual, né? CBS e IBS, o qual o IBS eu vou ter. Aí é que tem o ponto também, né? O IBS ele vai ser duplo, né? Ou seja, eu vou ter o IBS que é do Estado e o IBS que é do município. Então tá, você vai ter o IBS, CBS, então não diminui o imposto. E aí você vai ter o imposto seletivo também, que não diminui o imposto. E fora esses impostos, ainda tem outros impostos que você vai continuar pagando. Imposto de renda vai continuar pagando, CSLL vai continuar pagando. Daí, a minha dúvida é, a reforma tributária veio para simplificar. Para simplificar de que maneira? Se vai manter a mesma quantidade de imposto. E daí o pior, nesse período de transição, a gente vai ter que dobrar a quantidade de imposto, né? Porque não é diminuir, a gente quer colocar mais 2 impostos, ou 3 ou 4 impostos ali para o cliente. Agora, como fornecedor de tecnologia da informação, sempre que a gente vê uma situação que pode complicar lá para frente, a gente tenta disponibilizar recursos para facilitar para o empresário. Então, o empresário ele precisa ter uma formação de preço, o empresário precisa ter o controle do IBS, CBS, como preencher, o empresário precisa ter essa dinâmica de quem você vai comprar, para quem que você vai vender, até para ver o regime tributário. E tudo isso a gente vai querer ajudar o nosso cliente. A gente não pode deixar na mão os nossos clientes. Os nossos clientes têm dúvidas quanto a isso. Sim. E até a maioria dos nossos clientes, quando a gente fala de micro e pequena empresa, a maioria deles eles estão na batalha, no operacional, né? Então, a gente tem que sentar com eles, tentar entender, sentar com o contador, tentar entender, fazer um trabalho em conjunto com a contabilidade, para que a contabilidade possa passar uma informação junto com a gente, vai mudar isso aqui no sistema, daí a gente já passa tudo que vai mudar isso aqui na tributação, o que vai mudar. E também a gente vai precisar a questão dos créditos, né, para poder explicar bem para o cliente o que é o crédito. Até para que o cliente possa saber o que ele vai escritar, o que não vai, o que vai ser imposto. Então, tem um desafio bastante grande. E o período da transição, ele vai ser um período de aprendizado para todo mundo. Vai ser folia, vai ser um negócio que só Deus sabe como vai ficar nossas cabeças, né? Mas a gente vai ter que dar as mãos e se unir para tentar enfrentar isso. Honestamente, Jacó, vejo assim esse período como, assim, quero criar uma visão distorcida, mas é como se fosse, eu me sinto hoje, sem essas definições, como se eu pulasse de um penhasco, com as ferramentas na mão, os insumos, lá embaixo o avião tem que estar pronto e voando. É mais ou menos isso. Esse é o sentimento que eu tenho hoje. É um sentimento que assim, conversando com algumas pessoas,
é o mesmo sentimento, porque a gente não tem essas regras definidas, o tempo é curto, a gente pensa, é só 2026, mas 2026 está batendo na porta. A gente já está em novembro. E o quanto a gente sabe sobre a reforma tributária até o momento? O quanto a gente está se preparando para esse processo da reforma tributária? Sim. Sabe? O desafio é grande. É grande. Imagina que depois que for aprovado todas as regras, o pessoal do INCAT vai lá, vai se reunir para definir quais vão ser as regras da nota fiscal. A gente espera que seja muito, 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 muito rápida essa informação. Daí vamos passar para a gente vai ter que alterar tudo, vamos ter que ensinar cliente, vamos ter que... porque quando sair a regra, a gente não pode já sair desenvolvendo, né? Porque Não. a gente segue as regras do INCAT, a gente Sim. segue as regras da Secretaria da Fazenda. E aí, como que fica? Beleza, a gente já sabe o que vai mudar, a gente não sabe como vai mudar. Como é que é feito o cálculo? Como é que é feito, como é que... base. Porque assim, não está tudo aprovado ainda, então. Né? A gente viu na primeira live que a gente fez, do W News, a gente falou sobre a reforma tributária e deu uma visão geral sobre ela. E alguns conceitos ali estavam definidos que foram oriundos da PEC. Né? Então ali a gente já tinha mais ou menos uma ideia. A gente já tem a previsão desses documentos com as alterações das tags. Sim. Já existe. Só que como ela não está ainda totalmente formalizada, então a gente não dá para a gente sair agora e já desenvolvendo, já alterando, porque senão daqui a pouco a gente está dispondo de um esforço que a gente vai pegar simplesmente e jogar no lixo. Só para facilitar tudo e para melhorar tudo, né? Todas as empresas vão ter que alterar, todas as empresas de tecnologia. E como que está a disponibilidade de mão de obra na área de tecnologia? Tá assim, Tá assim, mas com vontade de fazer o negócio, cara, vai ser... É difícil com pessoas qualificadas, né? Sim. Com pessoas que entendam do assunto, porque não basta só eu saber programar, eu tenho que saber entender do assunto também para saber o que eu vou programar. Eu diria assim, nesse 100%, vou ser bem sincero, minha visão, minha humilde visão, 30% é braço de programação, 70% é conhecimento de negócio. Sim. Se eu não conhecer bem o negócio, não conhecer bem essas regras, né? E aí, por isso que eu falo que nesse momento o contador, o parceiro contábil do cliente, ele é peça fundamental disso, porque é ele que detém esse conhecimento, ele que vai poder fazer essa orientação. Porque hoje a gente consegue olhar uma nota técnica, ler, entender, mas cara, como é que eu chego naquela base de cálculo para colocar na tag? Como é que eu chego no valor para colocar dentro da tag? Como é que eu consigo colocar o benefício fiscal correto para aquela informação? Começa pela pergunta, em qual tag eu vou colocar? Entendeu? Então, essas são as situações. Eu conheço um pai de santo, mas olha, coisa linda. É difícil, a gente tem... A gente brinca assim, né, para descontrair um pouco, mas realmente, enquanto isso não está aprovado, realmente a gente tem um certo receio, até porque existe um tempo que nos é dado, né, e temos que compilar tudo isso e jogar dentro desse tempo que nos é dado. Isso mesmo. E esse tempo corre, não para. Né? Realmente é um grande desafio para 2026 entrar com isso tudo. Até porque vai mudar em todo o projeto SPED. Todo o projeto SPED vai ser afetado por esse processo, né? Beleza. Transição, tal. Minha empresa, corre algum risco? Corre. Claro que corre. Tem 2 riscos grandes ali. Lembra que eu falei no início da nossa conversa? O primeiro risco é eu não fazer os cálculos direito e acabar vendendo com prejuízo, tendo que pagar para ofertar o serviço ou produto. E daí eu quebro, porque eu não tenho como sustentar, eu vou começar a ter dívida, porque eu tenho que pagar as contas, mas o que está ganhando não está pagando as contas, eu vou começar a ter... Mas eu não posso pagar o cartão de crédito com... outro cartão de crédito? Né?
É a mascada infinita? A mascada infinita? Não tem. Não. Isso por enquanto não tem. Poxa. E outra situação, né? Daí, se eu fizer o meu custo certinho, se eu tiver o meu custo certinho, mas o meu concorrente não tiver o custo certinho e ele começar a tirar cliente de mim. Mas daqui a pouco ele vai ficar sem fornecedor e vai voltar para ti. Mas será que as empresas vão ter fôlego para esperar isso? Eu vou ter lastro? Precisa de lastro, precisa de fôlego. Então, assim, muito cuidado. A relação cliente-fornecedor é essencial nesse momento, né? Existe um imposto novo, existe uma situação nova que está se colocando aí. Uhum. Então a gente precisa adaptar, a gente precisa se adaptar para que isso seja da melhor maneira possível. Posso dar uma pitadinha de pimenta? Vamos lá, né? Split payment. Maravilhoso. Termo maravilhoso. Devo, não nego, pago quando puder. É o livro do Miguel Aboab, né, que fala... Mais ou menos isso. Eu estive conversando com ele, que é uma questão de tecnologia, é muito simples, evitar sonegação, evitar... Número 1, quando a gente está numa sociedade que todo mundo está certinho, que legal, né? Maravilhoso. É o mundo perfeito. É o mundo perfeito, a gente não precisa mais tá todo mundo certinho, então todo mundo paga as contas. O que vai ser o diferencial? Vai ser a qualidade do teu produto, a questão dos custos que tu consegue controlar e outro não, a questão da eficiência da tua empresa, como tu atende. Então essa é a diferença. Lembra no passado, quando a gente tinha que contratar a operadora A ou B de telefone, vamos um pouquinho mais longe, só tinha a operadora A, daí tu tinha que torcer para que ela passasse, daí quando passava, daí tu ficava horas no telefone e tal. Hoje a gente contrata a internet para casa e graças à questão da terceirização ali com a Vital, ali que tem a rede neutra, a gente consegue contratar o atendimento, ou a qualidade do serviço. A gente não contrata mais a operadora A porque a gente é obrigado a contratar, ou a operadora B porque a operadora A não passa aqui. Então hoje já a gente vive isso nas telecomunicações. Sim. Né? E isso é legal, porque daí toda empresa tem o mesmo custo, a mesma situação, nós vamos competir de igual para igual. Né? Eu vou te confessar que agora me correu uma lágrima. Mas... Que eu lembro de quando tu tinha que contratar a operadora, tinha que contratar o serviço de conexão com a internet, e aí tu esperava da meia-noite de sábado... Porque tu contratou provedor? Contratei provedor, da meia-noite de sábado, para tu poder usar um pulso para desligar só domingo à noite, de segunda-feira, antes das 6 da manhã. Jacó, daí todo mundo... Tu sabe eu acho que eu revelei Vamos pular. Essa parte eu nem lembro de quando aconteceu isso. Não lembro, não. Tá. Não era nascido. Ó. Só que tem o seguinte, vamos lá. Então, Vitor, vai ser legal o split... Não, se todo mundo pagar certo, se não começar a criar uma moeda paralela, moeda em papel, a gente está querendo reduzir ela. Então, Drex, Pix, esses nomes são para reduzir a circulação de moeda no Brasil. Eu acho muito mais seguro as moedas digitais do que as moedas em papel. Eu tenho moeda em papel guardada embaixo do colchão, pega fogo na casa, pegou fogo na moeda. Ou, como eu vi uma reportagem que alguém guardou muito dinheiro... Recentemente, agora descobriram, acho que foi em Minas. Acho que foi em Minas. Em valor atualizado é 36 milhões, algo bem simples, né? De uma herança muito boa, 36 milhões para ter deixado para a família, que a família não sabia, descobriu agora que não vale mais nada. Porque não vale mais nada. Daí, assim... Moeda em papel tem algumas situações. E tem a situação pior de todas. A moeda em papel, ela gera violência. O dinheiro na mão, hoje em dia é difícil você assaltar um Uber, porque a maioria é cartão, já no lançamento. Poucos andam com dinheiro. Você sabe que se você assaltar não vai ganhar muito dinheiro. E você é da época que meu avô comentava lá, que você ia no posto de combustível, por exemplo, quando
não existia, não era popularizado os cartões, e o frentista do posto de combustível tinha uma pilha de dinheiro ali e tal. E aquilo gerava o quê? Gerava violência, porque as pessoas queriam ter aquele dinheiro, queriam fazer o esforço para ter aquele dinheiro, e daí assaltavam, e daí, pô, será que se eu sonegar, eu vou querer sonegar só no dinheiro em papel, só no cheque que nunca cai, que vira uma moeda paralela, né? Será que Na minha época, cheque. eu vou... Também, meu avô que contou para mim. Sim. Essas situações, será que não vai gerar mais violência com as pessoas com dinheiro na mão? Para poder sonegar imposto? É um ponto, é um ponto. E isso me preocupa, porque a gente tem que ver todos os lados. Então, se a gente quer um dinheiro digital, o dinheiro digital vai ter o split payment. Vai lá e já come o dinheiro na hora. E por último, ele está comendo o dinheiro do imposto, mas a gente tem os créditos que a gente teve nas nossas compras. Será que vai ser tão rápida a devolução, tão rápida as situações assim? Não sei. Realmente eu não sei te dizer. Até questão, por exemplo, assim, né? Eu acho que com a questão do split payment, onde que a própria instituição financeira já vai do pagamento retirar a parte do governo, que essa é a intenção, claro. E detalhe, né, a gente falou, né, na live sobre a questão empresas vão ter que mexer, documentos eletrônicos, só que também nesse bolo tudo, o sistema bancário também vai ter um grande desafio pela frente, porque ele vai ter que estar preparado para o split payment. Ou seja, eu só vou tomar crédito daquilo que eu efetivamente transacionar, pagar. Senão, eu não vou poder tomar crédito. E daí, vamos lá. Você vai transacionar, você vai pagar. Sistema bancário, a gente está falando que é difícil para as empresas mudarem os sistemas para emissão de nota, para emissão da nota consumidor, eletrônica, nota de serviço, isso tudo. E os sistemas bancários, que muitos deles é um verdadeiro colchão de retalhos, que tem até uma linguagem que você deve saber, eu não sei qual é a linguagem. Pronto, tinha que vir, né? Dizem que alguns retalhos desses são programados em COBOL. Com eu certeza. Nem sei o que é isso, mas... Eu te garanto que quem programa em COBOL, programa em qualquer coisa. Tá? Mas, entendeu? Como mas é uma realidade. É uma realidade. A gente brinca assim, mas é uma realidade. A tecnologia bancária brasileira é uma das melhores do mundo, né? Mas mesmo assim, a gente tem desafios ali. Tem desafios para poder... Quando que a gente vai baixar, quando que não vai poder baixar, porque tem regrinha. Tudo que cai na conta tem que baixar? Não, mas se eu fizer uma transferência minha para a empresa, se eu estiver fazendo um aporte de capital na empresa, não posso fazer aporte de capital? Ou como que eu tenho que fazer para não pagar o split pay? E se eu estiver transferindo de uma conta para outra? Entendeu que tem as regrinhas? Tem muitos porquês que a gente não tem resposta ainda. Eu acho que isso que é o mais temeroso do processo, né? E daí tem a pessoa física e a pessoa jurídica. Pô, mas eu não posso pagar no cartão da empresa o carrinho que eu comprei? Pode. O fisco tá aí, né? Tá aí. Lembra que a gente está partindo para um mundo todo digital, que é todo rastreável, né? Por que o dinheiro digital eu acho mais seguro? Porque é rastreável. Se eu tiver que tirar o dinheiro da minha conta, vai ter que ir para a conta de outra pessoa. Eu não posso tirar o dinheiro da minha conta e deixar no ar para a pessoa vir pegar e colocar na conta dela. O saque, o dinheiro... Não vai ter um coração bom que é fazer uma doação, né? A gente nunca sabe, né? E essas situações são bem importantes a gente poder lembrar daquilo que a gente vai estar fazendo. E outra, empresas que lidam com operações distintas, que lidam com venda de produtos e venda de serviços. E daí, como que fica essas empresas? Empresas que alguns produtos são beneficiados por dessas regalias que o governo deu, outros não. Como que fica isso? Como que vai tirar? Como que o banco vai saber qual é o... A tendência é que os TTDs eles sejam extintos, né? Sim. Com a exclusão do ICMS, a tendência é que os TTDs sejam extintos, assim como a subvenção tributária. Né? Isso para mim está muito claro.
né? Mas é aquela história. Até que ponto vão botar jabutis? Vamos lá, o mercado, ele vende produtos alimentícios, alguns deles com benefícios, alguns deles com Isenções? isenções e alguns deles com o devido imposto do pecado, não é? No mercado a gente encontra isso. Sim, sim, sim. E daí, o que vai acontecer? Como que o banco vai saber o que eu vendi ali para tirar cada situação da nota de venda? É um desafio. É um desafio grande, é um desafio bastante grande. E se tudo fosse vendido hoje, recebido hoje, tranquilo, transacionava isso para a base do governo, o governo gerava lá faz os e cálculos. separava, amanhã estaria na tua conta. Mas assim, e quando eu vendo 30, 60, 90, 120, quando eu vendo, sabe? Quando eu possibilito isso para o meu cliente, e daí, como que vai ficar? Mas será aí é que vem a retórica, né? Será que com essa questão do split payment, a questão da venda a prazo, ela não tende a cair? E eu trazer isso para menos parcela para ele poder aproveitar o crédito? Será que não é um... As empresas hoje estão preparadas com fluxo de caixa para isso? As pessoas hoje estão preparadas com fluxo de caixa para isso? Existe uma diferença entre você querer e você poder. Sim. A partir de hoje, toda nota emitida só é recebida no mesmo dia. Beleza? E os meus clientes atuais que compram nessa, eles estão preparados para isso? Aí é que vem... Tudo que tu tentar mudar, tu tem que pensar num ciclo. Tu tem que mudar um ciclo Tu não vai olhar só para ti. Não vai olhar tu vai olhar para a roda inteira. Roda inteira. Esse é o grande desafio, entendeu? A gente não consegue olhar um ponto, a gente tem que olhar como um todo. É um mar de incertezas ainda, eu diria. Bastante, bastante. E agora, fazendo agora do outro lado. Vamos olhar o outro lado agora, né? Já falamos sobre transição, sobre precificação, custos, carga tributária, sentimento. Na tua visão, hoje, né, de empresário, onde é que o teu parceiro contábil, o parceiro contábil dos nossos clientes se enquadram dentro desse processo todo da reforma tributária? Como é que tu vê isso? Eu vejo da seguinte forma, principalmente empresas pequenas e médias ali, né? Micro e pequenas empresas ali, elas vão ter que ser o melhor amigo do contador. O contador vai ter que ser o melhor amigo delas. Porque sabe fazer os cálculos, o empreendedor hoje da micro e pequena empresa sabe fazer todos os cálculos que tem da reforma tributária? Eu diria para ti que não, acho que acho que o controle financeiro é a caneta atrás da orelha. Então, assim, ele vai ter que aprender, ele vai ter que saber o que ele vai ter que fazer. Então, a contabilidade tem que ser o melhor amigo dele. Tem que ser. Não tem outra alternativa. Se não ser o melhor amigo do contador, a primeira situação é aquele fadal ao fracasso, lembra? Daquilo que eu falei, de não vender sem margem, vender com prejuízo, não ter grana para pagar o que compra e daí vira uma bola de neve e você quebra. Vendeu o almoço para pagar a janta. É isso aí. Essas são as situações. Então, o contador hoje tem que ser o melhor amigo, não pode ser diferente. Já devia ser hoje. Já deveria ser hoje. Eu acho que é verdade. Assim, eu vejo nesse processo, não só por causa do processo da reforma em si, mas assim, se o contador consegue ter essa aproximação e consegue ser efetivamente um parceiro contábil do cliente dele, e não só um guarda-livros, né? Ser o parceiro, ou seja, eu estou preocupado com o negócio do meu cliente, eu conheço o negócio dele, eu consigo orientar ele. Claro, por sua vez, o empresário também tem que ter essa porta aberta para o parceiro contábil dele, que é muito importante, né? Então, tem que andar junto, os dois. Mas já deveria estar andando juntos. Sim. E a gente sabe que a realidade não é essa. É isso aí. Hoje, infelizmente, a realidade não é essa. Às vezes, dificuldade de buscar informação, de ter essa informação, de ter uma...
quem sabe uma integração entre ERP e sistema contábil, que possa agilizar esse processo, agilizar uma entrega de informação. Jacó, Hoje, eu já passei por isso. A minha empresa está tendo um resultado e quando eu pegar o negócio contábil eu ver que não é aquele resultado, que não é aquela situação, porque a pessoa esqueceu de alguns lançamentos, a pessoa esqueceu de jogar no sistema contábil lá algumas informações e deu números totalmente distorcidos. E para variar, na época eu tive que pagar mais impostos, para resumir a história. Mas assim, hoje, atualmente, a gente precisa ter integração, a gente precisa ter... O que eu estou fazendo dentro da minha empresa tem que servir para a contabilidade também, para que a contabilidade possa entender o que está acontecendo ali e possa me entregar o balanço, o balanço da RE, para que eu veja a rentabilidade, o prejuízo, toda a situação. E ali tem algumas informações bem úteis que a contabilidade pode fazer. sim. Então, assim, se eu não estou integrado hoje com a empresa contábil, como que são fechados os meus balancetes, DREs e tudo mais? Na mão? Ah, mas isso não é importante para mim. Não é importante saber quanto que a empresa está rendendo para você, quanto está dando despesa para você? Como é que eu posso fazer, de repente, um determinado investimento? Ou até mesmo, se eu não forneço as informações corretas para a minha contabilidade, a contabilidade, por sua vez, não pode me orientar, de repente, daqui a pouco eu estar emitindo um documento ou deixando de aproveitar um crédito que eu poderia estar aproveitando, Sim. devido a uma classificação incorreta do meu produto. Isso mesmo. Né? Então, assim, a automação, eu vejo que ela é uma ferramenta fundamental Isso mesmo. para as empresas. Só que tem que ter essa consciência do empresário, olhar para dentro da casa dele e ver como é que eu estou fazendo esse controle. Eu estou dando entrada, eu estou importando XMLs, eu estou fazendo o meu fluxo de caixa, eu sei quando é que eu posso investir, como é que eu posso fazer uma compra, a melhor forma de eu fazer uma compra. Se eu não controlo meu fluxo de caixa, como é que eu vou decidir uma compra se eu posso fazer em 10 vezes ou se eu tenho que fazer em 2, em 3? Às vezes tem caixa para pagar à vista, tu não Que vai aí usar o caixa. tu consegue um desconto? Isso mesmo, e tu trabalha com desconto. Sim. Tem clientes nossos que o desconto para ele é o desconto na hora da compra é o diferencial de mercado que ele tem. Por ele ter caixa, consegue desconto à vista, ele consegue trabalhar preço menor, consegue... Essa é a roda. E você quer quebrar uma empresa rapidinho? Com uma empresa que não tem controle? Compra um material em 10 vezes e vende esse material à vista. Só alegria. Dinheiro no bolso. Correto? Todo dinheiro está no bolso. Uhum. Só que tu tem que pagar o fornecedor. Mês que vem tem que pagar os salários, mais o imposto, mais... Tá, beleza, eu tenho dinheiro ainda porque... Ah, mas tá sobrando aqui no caixa. Então, é esses números que a empresa precisa saber. Esses números que a empresa precisa... Porque eu comprar e gastar tudo agora, daqui a pouco eu não tenho mais dinheiro. E daí? Eu tenho que pagar as contas. A conta eu já fiz, entendeu? E eu não tenho mais de onde tirar, porque eu já vendi o produto que eu paguei, que eu vou pagar ainda. Entendeu? Isso tudo, queira ou não queira, a gente fala. E assim, ó, e tudo parte de um controle simples financeiro. Simples financeiro, isso mesmo. Que a gente, por obrigação, como empresa, tem que ter o controle dos documentos fiscais, tanto de entrada como saída. Mas obrigatoriamente eu tenho que ter esse controle financeiro. Sim, um controle financeiro desse, se tu vai receber à vista, não precisa comprar parcelado, porque o brasileiro tem a fama, né? Em quantas vezes dá para pagar, né? Uhum. Quer pagar quanto? Não tem a famosa frase. Sim. E se eu tenho controle financeiro, eu sei que aquela venda vai ser à vista, por que eu não negocio um desconto maior na minha compra e pago isso à vista? Porque o fornecedor também vai ser Ganho bom. um benefício e estendo esse benefício para o meu cliente. Ou enche o bolso. É mais lucro. Sim. É isso, a empresa não... As empresas não são entidades Filantrópicas, elas têm que ter lucro, tem que remunerar o investidor, tem que remunerar
quem dá a cara a tapa ali na empresa, né? Quem todo mês se preocupa em fazer o pagamento dos salários, todo mês está preocupado em pagar os fornecedores, pagar os impostos, pagar tudo. Tem que receber por isso, né? Sim. Todo trabalho tem que ser remunerado. Com certeza. Então, é essas situações que eu digo que hoje já precisa ser amigo do contador, hoje já precisa ter um controle, ter tudo integrado, ter tudo dessa forma. Concordo plenamente. Cara, nosso papo tá maravilhoso, maravilhoso. Mas, como tudo tem um fim, eu queria te fazer uma última provocação. Pra Tá provocando hoje, né? Tô provocando. Você hoje, como empresário da área de TI, né, especificamente, né, quais são os desafios que você vê para atender essas mudanças? Vamos lá. Vamos começar com os desafios que já existem, né? Ter mão de obra qualificada para que a gente possa fazer todas as alterações que tem que fazer, né? E, principalmente, a preocupação de correr muito em busca da informação, em busca do conhecimento, para que a gente possa dar suporte para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Então, eu vejo hoje, quando eu digo que a contabilidade tem que ajudar na formação de custo, qual é a melhor forma de formar um custo? Como que a contabilidade vai ter? Pegando dentro do sistema informações. Quais informações são importantes? Quais informações não são importantes? Aquela situação simples, né? Eu vendo para empresas diversas. Vale eu mudar para o regime de tributação normal ou continuo no simples? Como que eu vou fazer isso? Só o contador vai te dizer isso. Mas o contador, como que ele vai conseguir fazer? Só com números. Só com números. E de onde tira os números? Da empresa. Ou seja, parceria. Parceria. E a gente tem que estar aqui disponível para ajudar esses nossos clientes nessas dúvidas, entendeu? A gente já tem ferramentas hoje para poder selecionar quais são empresas do regime normal ou não. A gente já tem algumas informações que a gente consegue ajudar o nosso cliente ali. Os próprios relatórios do sistema conseguem ajudar isso, né? Então, você tem como... Tem não de extrair informação, desde que seja uma informação posta com qualidade também. Sim. Porque não adianta. O sistema processa, né? O sistema processa e te dá os indicadores em relação ao que ele processou. Se você colocar arroz para processar, ele vai te dar arroz processado. Se colocar feijão, vai te dar feijão processado. Não adianta querer colocar flor e tirar arroz. Não vai sair. Não tem. Com certeza. Victor, agradeço imensamente a tua participação. Gente, muito obrigado por ter participado dessa nossa live. Foi um papo muito esclarecedor. Eu, honestamente, aprendi bastante. Todo dia a gente está aprendendo, né? Espero que você, aí do outro lado, que está nos ouvindo e vendo, tenha aproveitado esse conteúdo. Se gostou, deixe seu comentário, compartilhe, né? Ajude-nos a crescer mais, ajude-nos a trazer novos temas para vocês. Fique à vontade para sugerir novos temas para a gente. E novamente aqui eu deixo a palavra com o Victor para que ele se despeça do pessoal. Só agradeço a você, agradeço a todo mundo que está ouvindo a gente, né? Falar de um tema bem complicado, bem difícil, mas precisa de conhecimento. Então agradeço a você que está ouvindo, a você, Jacó. E sempre que precisar, eu estou à disposição. Então tá bom. Gente, muito obrigado. Um grande abraço para vocês, um excelente final de semana. Tudo de bom. Até mais.